Oi, meu nome é Elton. Nesse vídeo eu vou simular um problema de caldeiraria, mais puxado para o lado da trigonometria. Esse tipo de problema você pode encontrar num teste para caldeireiro ou num curso de caldeireiro. O meu problema é o seguinte: eu tenho um cilindro de 150 milímetros de altura, diâmetro de 80 milímetros, e ele me especifica um grau aqui de 33 graus e 18 minutos e 0 segundos. Eu preciso fazer o corte e depois planificar esse cilindro. Eu vou lembrar você de não perder a oportunidade de estar adquirindo minha apostila. São desenhos feitos com softwares atuais, com todas as fórmulas. Ela tem mais de 40 cálculos e mais de 40 traçados utilizando o compasso. Ela acompanha também a planilha do Excel, com 40 cálculos automáticos. Acompanha 10 e-books para você estudar caldeiraria, apesar de ter todas as informações e fórmulas, e traçados com compasso também. Então não perca essa oportunidade, deixe de adquirir apostilas da Idade da Pedra que você encontra na web e pegue um material de conteúdo extremamente de qualidade e revisado. Eu vou tirar a apostila aqui para poder focar mais no problema. Se eu tenho aqui uma altura de 150 e tem um grau de inclinação aqui e tem uma base, eu vou formar um triângulo retângulo. É tudo uma questão de análise. Aqui, não precisa fazer retinho aqui, mas aqui eu tenho 33 graus, 18 minutos e 0 segundos. Do jeito que tá ali. E a altura, 150. Eu vou chamar essa medida aqui de A. O ângulo oposto ao A é esse ângulo aqui. A medida oposta ao ângulo. O ângulo oposto à medida A. Eu vou chamar ele de A. Para mim saber esse grau aqui, eu preciso saber esse grau aqui. Sabendo que a soma de todos os ângulos de um triângulo retângulo é igual a 180. Então eu pego 90 graus, diminuo com esse grau aqui, vai dar esse ângulo aqui. Porém, eu vou ter que pegar o 90 graus, diminuir com esse ângulo para poder achar esse aqui. Então, no fim das contas, aquele ângulo ali vai ser igual a esse. Então, aquele ângulo externo é igual ao ângulo interno aqui. Então, esse ângulo aqui é igual ao ângulo A. Agora, tem a medida da hipotenusa aqui, que eu não sei ainda, e tenho a medida do cateto B. E tenho a medida do cateto A, do ângulo oposto. Já que eu tenho um ângulo oposto e a medida do cateto, eu posso usar a fórmula para poder achar a hipotenusa. A fórmula vai ser o seguinte: vai ser o A dividido pelo seno de A. Como eu tenho a medida oposta ao ângulo, eu posso usar a fórmula. Se eu tivesse a medida adjacente aqui, eu não poderia usar essa fórmula. Sempre é a medida oposta. Tem medida, o ângulo oposto, eu consigo achar a hipotenusa. Essa medida aqui vai dar 150 dividido por seno do ângulo A, que é esse ângulo aqui. Vamos jogando na calculadora científica, vai ficar assim: 150 dividido por seno, daí 33 graus. Eu clico nessa bolinha aqui para colocar o graus, daí coloco 18 minutos. E se eu quiser colocar 0 segundos, também coloco. Igual 273,21. Essa medida é hipotenusa. 273,2. Agora eu preciso pegar a medida de B. Se eu quisesse usar só a medida de hipotenusa, também conseguiria, mas é mais difícil. Eu vou pegar a medida de B. A medida de B nada mais é que o B
vai ser igual raiz quadrada. Isso é a medida de trigonometria. 150, não, 273,2 ao quadrado, que é a hipotenusa. Daí menos aquele cateto lá, vai dar o cateto que eu quero. 150 ao quadrado. Então, medida de B fica raiz quadrada 273,2 elevado ao quadrado menos 150 elevado ao quadrado. Fecha parênteses, vai dar igual a 228,34. 228,3. Então essa medida aqui tem 228,3. Agora tem todas as medidas que eu preciso para achar o corte. Você viu que eu tenho uma linha reta aqui, de onde que eu vou fazer o cilindro? Tenho outra linha no esquadro aqui. Eu vou encontrar primeiro o raio daquele tubo de 80 milímetros. Então o raio tem 40. Fica mais fácil. Vou abrir uma circunferência com esse raio para ficar dos dois lados iguaizinhos. Agora, como ele coloca 150 medida externa, eu vou colocar a medida aqui. A medida é 150. Então essa medida externa aqui vai ter 150. Agora eu preciso achar o cateto, que é de 228. Opa, pra cá. Vai dar mais ou menos aqui. 220. Mais ou menos aqui. Agora eu ligo lá naquele ponto da altura e vou conseguir achar o grau do corte exatamente com 33 graus e 18 minutos. Vamos conferir se essa medida aqui é 273. Dá certinho, 273, exato. Então, agora eu faço a outra linha do cilindro. Você viu que eu peguei o corte de um ângulo específico para cortar esse cilindro. E não precisei transferir de graus. Agora vamos fazer a parte da planificação. Agora vou fazer uma linha distanciando um pouco do meu desenho. Vou fazer a planificação nessa mesma linha. Posso ignorar ou apagar essa linha aqui. Agora eu vou dividir o cilindro aqui em 12 partes, porque provavelmente você vai estar aprendendo a dividir em 12, então eu vou ter que dividir em 12 também. Teria que dividir mais. Para isso eu pego o raio, com a ponta seca invertida, e faço a marcação aqui, vou no meio, faço a marcação para os dois lados, depois vou na ponta. Então ficou no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Agora eu ligo todos os pontos no esquadro, lá para cima. Encontro o perímetro exato desse tubo, como ele tem o diâmetro de 80, então eu faço 80 vezes π, ou 2 vezes o raio vezes o π, 2 vezes o raio vai dar o diâmetro do mesmo jeito, então 80 vezes o π vai dar igual 80 vezes π, 251,33. Então esse é o perímetro. Uma coisa que eu quero, uma curiosidade. Se esse cilindro aqui, ele tem 80 milímetros, mas ele está medindo em polegada. Digamos que ele tem uma espessura de 2 milímetros aqui, de 5 milímetros. Porque esse cilindro aqui, eu estou pegando ele com a medida que eles me deram. Mas se ele fosse um cilindro com a parede considerável, a medida seria a medida média. Então a parede ficaria para dentro, metade para dentro e metade para fora. Se a metade da parede fica para fora da espessura do cilindro, o que significa? Que ele tem mais de 80 milímetros externo. A medida que eu estou pegando para fazer a planificação é interna. Se eu for fazer um modo para cortar, eu tenho que pegar a medida externa. Tem que se atentar com isso. O cilindro deu 251,83. Eu vou dividir por 12, porque eu dividi esse tubo aqui em 12. Vou dividir por 12. (20,94). Agora, para mim dividir o perímetro, primeiro eu acho o perímetro, para mim ter certeza que o perímetro vai ficar do mesmo tamanho, para não ter perigo de ficar menor, 251. Depois a divisão de dentro, se ficar um pouco errado, não faz mal. Mas o importante é que ele fique do tamanho do perímetro. 250. Vou até colocar para mais do que para menos. Se precisar lixar, cortar um pouco, é melhor do que se eu precisar emendar. Agora eu vou encontrar a medida de 21, né? 20,94, mais ou menos 21. Aqui, só para eu poder abrir o compasso. Então eu jogo 12 partes. Agora eu vou jogar para o outro lado. Caso ficar uma medida um pouquinho maior, né, não tem problema. Então medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Lembrando que você pode dizer, seguir a sequência que você quiser. Se eu quisesse começar do 4 aqui, ficaria 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu quiser começar do 4 para a emenda ficar no 4, eu começo. Se eu quiser começar do 5, eu começo. Começando do 3 também. Não importa onde você quer fazer, começar o corte. De onde você começar, ele vai ficar emenda. Agora tem as três medidas. A medida 1, aqui. 2. 3. 4. 5. 6.
e por fim 7. A nível de ilustração, eu vou ligar esses pontos aqui só para você poder ver. E o meu corte vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou recortar e vou dobrar assim, só para você ver como é que ela vai ficar. Então aqui está o meu cilindro. Exatamente com o corte de 33 graus 18 minutos. É isso aí. Ficar esperto com a espessura da peça. Não, se for fazer um molde para cortar o tubo, você tem que tomar cuidado com a medida externa. Porque sempre a medida se dá pela medida média. Mas se for fazer um corte no tubo, fazer um molde, você vai ter que pegar a medida externa. Só ficar esperto com isso. Não ir cortando antes de medir. Sempre ter certeza antes de fazer qualquer coisa. Primeiro você tem certeza, depois você faz. Para não fazer cagada. Valeu, até a próxima e muito obrigado. Eu vou lembrar você de não perder a oportunidade de estar adquirindo minha apostila. São desenhos feitos com softwares atuais, com todas as fórmulas. Ela tem mais de 40 cálculos e mais de 40 traçados utilizando o compasso. Ela acompanha também a planilha do Excel, com 40 cálculos automáticos. Acompanha 10 e-books para você estudar caldeira elétrica, apesar de ter todas as informações e fórmulas, e traçados com compasso também. Então não perca essa oportunidade, deixe de adquirir apostilas da Idade da Pedra, que você encontra na web, e pegue o material de conteúdo extremamente de qualidade e revisado.